Pessoal, eu já dei o start na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Antes da gente iniciar nossa aula, tá? Eu vou passar as orientações sobre as diretrizes aqui do Senai Unidigital, tá bom? Deixa eu incluir o som aqui. E aí depois, tá, dos informes, a gente vai voltar à nossa programação normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, eu estava olhando aqui a disciplina. E eu lembrei justamente de um acordo que eu fiz semana passada com vocês. Deixa eu compartilhar aqui que vai ficar mais fácil. Eu até, não sei se vocês, né, eu já comentei, é o Fabrício, tá? Antes era a Flaviana, é o Fabrício que está na frente aqui como monitor dessa turma, tá, pessoal? E ele até tinha me perguntado mais cedo, professor, e aquela turma, eu vi que tem quatro atividades, mas só tem só duas aulas EAD, tá? Aí é igual eu expliquei, né? Pelo horário ter, o dia, né, da aula ter dado na terça-feira, e aí eu sei que pelo menos dava umas três aulas. Aí o que que eu pedi pro Fabrício? E eu comentei, prometi para vocês na aula passada. Na aula passada, a gente falou aqui do, da introdução, né, da segurança relacionado à segurança do trabalho, as outras NEs, né? Falei da NR 5410, 14039, mostrei como que acessa a NR10, né? Você vai lá no Google, coloca Ministério do Trabalho e Emprego, NRs, né? Aí aparece as 38 lá, né? Fez um panorama geral e também, deixa eu ver o que que eu. Eu não, eu só fiz a introdução, mas eu não. Analisei o questionário. Isso mesmo, ó, foi o questionário, as 10 questões na aula passada. Então, foi o questionário e foi o. Tá até aqui, ó, deixa eu ver. Prontuário, SAP. Foi isso, aula passada. Então, ficou faltando a atividade um e a atividade 2.1 e a 2.2. E essas atividades aqui, elas são um pouco extensas, tá, pessoal? Aí, o que que eu vou fazer agora? Vou analisar a atividade um, tá bom? E aí já vou deixar, na verdade, o Fabrício já até colocou aqui o selo para mim, ó. Ele já colocou o selo com uma aula qualquer aqui, tá? Depois, quando renderizar essa gravação aqui, aí ele coloca aulas corretas aqui, ó. Ele já até deixou aqui já oculto.
e uma aula extra, ele até já colocou, obrigado aí, Fabrício, já até colocou aqui como aula extra, porque, né, como a gente só tem duas aulas, essa aula extra, eu escolhi ela que é a dedo aqui, e nessa aula eu falei da atividade 2.1 e 2.2 de outra turma, tá bom? Para vocês não perderem o conteúdo, porque assim, como nós temos por semana aí uma aula de 1 hora, então para a gente otimizar, né, e maximizar aqui o aprendizado, né, buscar isso, a gente junta a teoria com a atividade prática, né, que é a que vale nota aí, e aproveita, né, para ministrar o conteúdo já falando da atividade, abordando a atividade, tá? Então, vou falar hoje da o questionário eu falei semana passada, tá? E aí, essa aula já vai ficar disponível para vocês. A aula 3 extra, né, já vai sair com a data de hoje aqui, junto com essa aula que eu estou gravando agora, beleza? Então, vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu criar aqui a pasta de atividades. E vamos lá na aba Situação de aprendizagem. Vamos pegar aqui já o descritivo. E ter essa mania de abrir aqui. Deixa eu pôr lá em atividades. Já peguei a descrição e a folha de atividade. É um arquivo em Word, né? Um docx. Aí eu já tinha copiado aqui a situação. Vou apagar aqui, porque a pasta download já vai ficando cheia aí. Beleza, vamos lá. Vamos analisar aqui. E eu já vou pegar aqui já. Isso aqui é a folha da atividade. Ela está no formato checklist, se eu não me engano. Ah, um relatório sobre o acidente. Não sei se vocês perceberam, esse relatório sobre o acidente aqui, ele está muito parecido com aquele. Lembra lá na UC de instalações prediais, a UC anterior? Não tinha uma tarefa lá que era o relatório de acidente, ou de acidente não, era um relatório das condições lá da casa lá da dona Tânia. Vocês estão vendo que o formato é muito parecido, ó. Inclusive, esse formato aqui está parecendo os relatórios que eu fazia, eu estudei lá na Universidade Católica, e os relatórios de laboratório era parecido com esses aqui, ó. Essa fontezinha, ó, com essa inserção de quadrada aqui, ó. E essa parte cinza aqui, né? Introdução, objetivo, a gente colocava até o patrimônio lá da Cato. O patrimônio é o seguinte: você tem um equipamento, né? Aí atrás do equipamento, por exemplo, você tem um multímetro Minipa. Aí atrás dele, a Católica pega, coloca um rebite, tipo um rebite mesmo, e uma plaquinha falando, né? Patrimônio Católica, número tal. Aí aquele número, aí tem um programa lá que você coloca no sistema, você digitar aquele número fala, olha, isso aqui é um dos patrimônios da Católica, do laboratório lá de elétrica, né? É o multímetro da marca Minipa, da marca Stack, e por aí vai. A gente colocava até o patrimônio, que é para a gente identificar lá no experimento, para a gente já acostumar, né? Na vida profissional, na hora que você faz um laudo, né? Quando você faz um laudo, lembra que eu falei que tem a inspeção visual e tem a inspeção por ensaio?
Dependendo do equipamento, você tem que mostrar até o certificado de aferição desse equipamento. Beleza. Então, o relatório é nessa base aqui. Para otimizar nosso tempo, eu fiz aqui um relatório exemplo, igual a gente fez na UC anterior aqui, só que é um estudo de caso sobre esse acidente em si. É bem parecido com aquele. Lembra de uma tarefa lá da UC, ao primeiro C, o C de comunicação oral escrita, que aí eu até mostro para vocês um relatório de acidente. Quer ver aqui, ó? Deixa eu duplicar aqui. Eu mostro até um exemplo. Isso aqui, ó. Aí eu não sei se vocês se lembram. Aí o relatório estava todo zoado, né? Com nome, era o nome e o local. Não tinha nem o nome da empresa, por exemplo. Aí lembra que eu fiz até esse daqui, ó, para dizer que é um relatório de acidentes lá da Jales Machado. Agora esse acidente, eu sei que era 5 relatórios, tá? Aí eu peguei esse daqui para dizer que era da Equatorial, né? Aí personalizei aqui, e aí tem a data, a cidade, o tipo de acidente, o nome do acidentado, a testemunha, o local, tá? Talvez eu até coloque esse exemplo de relatório aqui, lá da UC, para a gente resgatar aqui, para vocês entenderem ou relembrar, tá? Aí eu peço para o Fabrício criar uma pasta aqui e colocar esse exemplo de relatório de acidentes, que eu me lembrei agora, ele cabe muito bem nessa UC de segurança e eletricidade, tá? Então é o seguinte, na situação de aprendizado da tarefa 1, ó, os eletricistas industriais Pedro e João, da empresa Móveis Novos, foram chamados pelo seu chefe Arthur, tá? Para realizar, inclusive, a tarefa 2.1 e a 2.2 é uma sequência dessa tarefa aqui. Mas eu já tenho lá o vídeo gravado, né? E aí ele vai ser disponibilizado junto com essa aula de hoje, tá? Para vocês terem não só a teoria, mas a análise. Mas acredite, o mais importante que eu falei foi na aula passada, né? Sobre a introdução, né? Do que é a segurança do trabalho, o que representa as normas, né? Lembra que eu falei que as normas representam uma chancela, ou seja, uma autorização que ela é considerada como lei, ou seja, você não segue ela se você quiser. Você tem que seguir porque ela é norma, é lei, tá? Inclusive, ela torna lei a norma técnica, né? A NBR, por exemplo, né? Que é uma norma técnica. A diferença entre uma norma técnica e uma norma regulamentadora, que a norma regulamentadora, o próprio nome já diz, ela é um regulamento e deve ser seguido. As normas regulamentadoras têm a da Justiça do Trabalho, tem as do Código Civil, né, lá do CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, né? Então tem todas as esferas, tem da esfera trabalhista, tem da esfera civil, tem da esfera militar, tá? É, a esfera portuária, né? E por aí vai, né? Em águas internacionais, o que que vale, né? A lei que vale nessas águas e por aí vai. Então, norma regulamentadora é um regulamento, é uma regra, é uma lei e ela deve ser cumprida, tá? E já uma norma brasileira técnica, ou qualquer norma técnica, né? Eu lembro que lá na UC de instalações prediais, eu comentei com vocês que a norma brasileira ela é um, quê? Uma cópia de uma norma internacional, assim como qualquer outra norma, né? Lá do I3E, lembra? Tudo no que tange a elétrica, ele vem de uma norma técnica, né? Que é uma norma de orientação, né? Que ela tem caráter técnico, mas ela não é uma lei, né? Nós, né? Vocês, futuros eletrotécnicos, né?
e os engenheiros, né, ou futuros engenheiros aí, né, dependendo da progressão que você fizer desse curso aqui para o outro, né, é, nós seguimos porque nós sabemos que ela tem um embasamento técnico, tem ciência, tem método científico ali envolvido, né? Mas lei, ela não é. Por isso que ela precisa que a NR10, por exemplo, referencie a NBR 5410, né? Que é lá sobre a regra, né? A técnica sobre instalações elétricas é de baixa tensão, e a 14039, que é de média, a 5419, que é sistema de SPDA, tem a 54, 5460, que fala sobre sistema elétrico de potência, tem outras aí que fala só sobre o aterramento, né? O SPDA, ele tem um aterramento, mas tem uma que só fala só de aterramento, e por aí vai, né? Então, os eletricistas, né, dessa empresa foram chamados pelo chefe Arthur para realizar um serviço de troca de cabos para uma motobomba submersa, né? Provavelmente tipo aquelas bombas Nauger, sabe? Localizada em um matagal na região externa da empresa. Tá? Então, tem a empresa lá, Móveis Novos, né? Provavelmente ela tem a parte de movelaria, né? Eu tô chutando, né, pelo nome aí da empresa. E tem uma parte externa ali, né? E aí essa motobomba provavelmente é um açude, é uma cisterna, tipo uma cisterna, né? Porque geralmente cisterna ela fica dentro ali do terreno, né? Provavelmente deve ser um açude aí. Tô chutando, viu, gente? Naquele dia estava muito seco e a temperatura estava alta. A orientação informada pelo chefe foi que o serviço deveria ser feito o mais rápido possível, pois parte da empresa sofria com a falta de água. Inclusive, dependendo do local onde você trabalha aí, né? Eu falo dependendo do local, mas é em todo local, né? Mas, assim, tem gente que trabalha sobre plantão, né? Regime de plantão, ou seja, ele necessariamente não é todo plantão que ele tem uma tarefa para fazer, ele fica ali aguardando, né? É, tem gente que faz trabalho interno, né? Trabalho de escritório, igual eu aqui, né? Tô no EAD, é um trabalho interno, eu estou ministrando aulas aí para o Brasil inteiro, mas daqui de forma remota, né? Tem pessoal que trabalha externo, né? Igual o eletricista de rede. Então, dependendo, se não tiver água disponível ou a empresa, né, não fornecer um meio disponível de água, de abastecimento, ela tem que dar dispensa para o pessoal, tá? Às vezes, dependendo, ela tem que trabalhar até remoto, viu? Ou seja, vamos supor, igual eu aqui, né? Vamos supor que por algum motivo a caixa d'água arrebentou ou ela foi contaminada do prédio. Aí o que que acontece? Ou eles fornecem um reservatório de água, algum meio, né, que essa água é uma água potável para a gente beber, por exemplo. Aí vamos supor, não tem fonte nenhuma de água nem nada. Aí o que que acontece? Tem que dar dispensa ou fornece uma água alternativa, né, para você cumprir as suas 6 horas ou 8 horas, ou então libera, né, já que aula EAD, poderia me liberar para casa, por exemplo, né, para eu ministrar as aulas lá de casa, né, lá no meu escritório. Então, a empresa, aí por isso que o dono aí da empresa, ele, né, eu não sei como é que ele falou, mas no decorrer aqui, ó, na leitura aqui, por isso que esse relatório, ele é bastante dependente desse relato aqui, ó. Prestem atenção no relato para vocês elaborarem esse relatório, tá? Então, os eletricistas João e Pedro, sobre pressão, ou seja, ele falou que era para ser o mais rápido possível, então deve ter sido de forma, né, ali incisiva ali. Não sei qual que foi o tom. Eu mesmo já trabalhei numa construtora, pessoal, que uma vez, é sério, se fosse em locais aí lá no Tocantins, no Pará, em que o cidadão, por pouca coisa, ele já puxa uma faca pro cidadão. Se fosse nesse local, rapaz, ele teria puxado
uma peixeira ali para o dono da empresa. Ou o cara, assim, literalmente, né? O, pipi, ele falou cada barbaridade. Ah, você comprou tantos tijolos assim, assim, assado e tal. E brigando lá com o fornecedor, e brigando lá com, né, que fez o pedido em excesso lá de tijolo, era alguma coisa assim. E a gente escutava lá da sala dele, moço, ele regaçando em cima dele. Isso pode ser configurado, né? E ainda mais se você provar aí, pode ser. E hoje em dia, né, todo mundo tem o quê, ó? Celularzinho, né? Ah, é, você tá gritando comigo, ó, e assédio moral, pode ser configurado assédio moral. Então tem que prestar atenção, né? Inclusive, aí eu até falei para um colega meu, falei assim, ô, esse dono dessa empresa aqui, em uma hora ele vai entrar numa saia justa. E o que que aconteceu? Uma hora ele entrou na saia justa. Não por esse motivo, mas foi por um outro, né? E aí ele teve que assinar um TAC. Não sei se você sabe o que que é um TAC. É TAC, Termo de Ajuste de Conduta, né? E teve que assinar o termo de ajuste de conduta, se comprometendo às não conformidades que o agente de fiscalização encontrou lá, né? Ele cumprir com elas em tempo hábil aí, e dependendo do grau de risco, o grau de risco ele não era tão grande, mas dependendo, ele poderia até ter embargado lá a empresa por essas não conformidades e por outras coisas aí também, inclusive assédio moral, ou seja, você tratar as pessoas, né, de uma forma não cordial. Tá? Então, os eletricistas sob pressão do chefe, preste atenção, ó, não se prepararam para realizar o trabalho, tá? Inclusive, ó, é, vamos pegar esse modelo aqui de relatório de acidentes, ó. Aí a equipe da Equatorial Distribuição Goiás, unidade Goianésia, foi acionada por volta das 3h26 da madrugada para averiguar a falta de energia. Tá vendo? Esse relato aqui, ó, geralmente é o relato o que está acontecendo na SAP, né? É o relato do relatório, né? Do que aconteceu, né? Causas imediatas, igual tá aqui, ó, causa do acidente relacionado ao choque elétrico, tá? Então, ó, não se prepararam para realizar, ou seja, eles foram pressionados, né, ir o mais rápido possível. Com certeza ele não deve ter falado, ah, vai logo, né? Assim, ô galera, acelera aí, não sei o quê, deve ter gritado, né? E aí, com essa pressão na cabeça, esqueceram de levar os equipamentos, né? Ó, e não se prepararam, eu estou imaginando que esqueceu os equipamentos aqui, né? Para o trabalho, principalmente com relação à segurança. Separar o mínimo de materiais e ferramentas, ou seja, o basicão mesmo. Talvez, sei lá, uma chave de fenda, um multímetro e um sonho na cabeça, né? Ou seja, praticamente nada, né? Sem luva, né? Equipamento de proteção individual, né? Isso aqui eu estou chutando. Vocês vão entender mais para frente aqui. E foram realizar o serviço. Aproximava-se o final do turno de trabalho, né? Era fim de tarde. Ó, um dado interessante, gente. Eu sempre paro quando eu estou ministrando essa aula aqui, ó. Vocês sabiam que, como era fim de tarde aqui, vocês sabiam que os acidentes, estatisticamente, se você for procurar aí, né, nas estatísticas de acidente, você sabia que os acidentes ocorrem mais próximo ao horário do almoço e também próximo ao horário de finalização do turno. Ou seja, o cara tá doido para ir embora. Inclusive tem um relato aqui, é porque eu não tenho mais as fotos aí. Uma vez, quando eu era assistente jurídico, né, no escritório que eu trabalhava, né? Assistente jurídico, eu trabalhava como engenheiro, né? Mas eu era assistente jurídico nas perícias, né? Que aconteciam, né? Em nome lá do escritório, né? Fazia projeto e tal, mas eu também acompanhava as perícias. E aí foi lá na Bahia. Aí na Bahia tem um poste que ele é chamado Cabeça de Touro. Cabeça de Touro, ele tem, ó, um poste. Deixa eu pegar a caneta aqui.
O poste de rede de distribuição, poste é assim, ou ele pode ser circular ou quadrado, né, que é aquele o duplo T, né? Aí o cabeça de touro, ele é o seguinte, o duplo T, ele tem a cruzeta, que é o que segura, né? É aquela madeira que segura. Eu vou desenhar mais para cá, né? Porque você ali não cabe, né? Aí tem aqui o poste, ao cabeça de touro, isso aqui era lá da Bahia. Aí o duplo T, a gente vai ver lá em CEP, ele tem uma furação aqui, ó, que em vez de você colocar uma cinta e colocar uma ferragem aqui, você coloca o parafuso, você pega aqui a cruzeta, né? Aqui é comum a cruzeta de madeira. Isso aqui é a rede convencional. Lá na Bahia, né? Lá em Pernambuco também tem uma cruzeta que ela é de concreto armado. Ela chama cabeça de touro. Ela é de concreto. E aí você não coloca mão francesa aqui não, ó. Ela já é de concreto aqui, ela tem esse desenho, ela parece um T. Aí o pessoal chama de cabeça de touro. E aí ela tem a furação aqui, tá? Furação. O eletricista foi sempre trabalha em eletricidade em dupla, colocou a escada, subiu, o outro colega dele ajudando, né? E aí o que que aconteceu? Eles desenergizaram para você dar manutenção aqui, ó, trocar isolador que quebrou. Aí os isolador fica aqui, ó. Ela não tem mão francesa porque você já parafusa aqui direto, né? Aí sempre é assim, aí você tem a fase do meio, aí você tem a fase mais próxima do meio e a fase mais longe da do meio, né? Sempre, geralmente essa aqui fica 70 centímetros, essa daqui, e essa aqui fica uma da outra 1 metro, 1,40 m, 1,4 metros aqui, dá uns, né? 140 centímetros aí. E aí, o que que aconteceu? Sempre é em dupla. Um fica lá embaixo, lá na lona, né? Você abre uma lona aqui e vai içando o material para o seu colega que está ali em cima, deu o final do período. Isso aí foi o relato que eu li lá o relato de acidente lá do técnico de segurança que foi depois, né, analisar lá. Aí sabe o que que aconteceu? Ele se acidentou, mas estranhamente o outro colega sumiu. Sabe por que o outro colega sumiu? O colega estava apressado para ir embora. Aí os dois conversaram e falou: Cara, esse trabalho aqui é facinho. Pode deixar que eu termino ele e aí você pode ir embora. E era rede rural, tá? Rede de média tensão rural. Relembrando, a tensão aqui, ó, em cada fase, em cada cabo desse daqui da média, é aproximadamente a mais ou menos 7.695 volts, tá? A tensão dá 13,8 por fase, esse valor aqui. Então, é um potencial elétrico muito alto, ele tem um alto campo eletromagnético. E daí você vai correndo a linha aqui, ó. Por exemplo, você quer dar manutenção nesse ponto da rede aqui, ó, entre esses dois postes. Aí o que que você vai fazer? Você vai correr a linha para trás desse poste aqui da esquerda, para trás, né, provavelmente um outro poste desse daqui da direita aqui, ó. E aí você vai fazer o processo de desenergização, tá? Aí você desenergiza, pega o detector de tensão, vê se esse cabo realmente ficou desenergizado. Aí você instala o aterramento temporário aqui, tá? Porque aí, ó, nesse trecho do meio, você vai lá e faz a manutenção, tá? Porque aí, se houver uma energização, por exemplo, essa energização ou ela vai vir desse lado ou desse lado, mas como aqui eu tenho um aterramento temporário e esse surto, né, ou essa energia que foi ligada aí sem, né, sem a ação deles aqui que estão trabalhando no trecho, ela vai ser desviada para o solo e quem está trabalhando aqui no meio é protegido, né? Então, eles fizeram essa ação, acharam que fizeram. Aí, na verdade, eles
fecharam só um lado e o outro ficou aberto. E nesse circuito tinha um RA. Um RA, se você não sabe, é a sigla para religador automático. Aí o religador automático acionou, né? E o cidadão foi trabalhar e um falou para o outro: ou já está acabando o serviço, você consegue, você termina aí? Não termina. Aí foi embora e deixou o colega dele sozinho e aconteceu o acidente. O que que aconteceu? É, o religador entrou depois, tá? E aí, não, né? Ah, não vou pôr aterramento temporário, que isso é coisa de fresco, né? Não sei o quê. E aí, deixou o circuito, né? Só desligado e ele reenergizou, né? Alguém reenergizou ele novamente, né? Provavelmente foi o religador automático, né? Eu sei que lá no relatório falava. Aí o que aconteceu? Ele foi eletrocutado aqui. Só que na hora que ele foi eletrocutado, ele ficou pendurado, a mão dele bateu no cabo de média tensão aqui, ó. Ele ficou entre um cabo de 7.695 e o outro aqui, ó, que aí a DDP dá 13.000, né? Você multiplicando por raiz quadrada de 3 dá 13.800 volts. Aí o que que aconteceu? Ele foi tomando choque e aí a roupa dele, que era anti-chama, ela se desfez todinha, né? Cumpriu o seu papel, mas ele continuou sendo eletrocutado. Chegou lá, o cara já estava pegando fogo. Sei que, ó, ferrou com a empresa. O outro colega, né? Ele não podia ter feito isso aí. Aconteceu um acidente e ele estava lá junto, né? Então ele foi corresponsável por esse acidente. Então, sempre, gente, sempre o trabalho é em dupla e sempre os acidentes acontecem, na maioria esmagadora das vezes, perto do horário do almoço e perto no final do turno, tá? Vamos ler mais aqui. Separar o mínimo, né? Separaram o mínimo de materiais, ferramentas e foram realizar o serviço. Aproximados do final do turno, né, que é o horário que estatisticamente acontece, a maioria dos acidentes, era fim de tarde e o local não era bem iluminado. Além do fim do turno, já estava meio escuro, né? O pessoal lá no Tocantins, lá, né, lá no Maranhão, fala tá truvo, né? Não sei se vocês já ouviram esse termo aí, né? Meus avós aí, meus tataravós sempre falam isso. Tá truvando, menino, não sai não. E aí tava pouco iluminado, né? Provavelmente não deve ter levado uma lanterna, alguma coisa assim, né? Assim o serviço deveria ser rápido, né? Mas já estava escurecendo. Mesmo que não tivesse totalmente escuro, já estava com a iluminação baixa e aí que pode acontecer o acidente. Chegando ao local do trabalho, logo verificaram que os cabos de alimentação da bomba foram serrados, foram cortados ali, né? E furtados, tá? O furto, né? Ou seja, é quando você não tá ali no local, né? Por exemplo, leva seu carro foi furtado, né? Mas se tira seu carro, você andando nele, aí já o pessoal chama de roubo, né? Então, para a reposição dos cabos, João introduziu na tubulação um cabo guia de aço, né? Então, para ele pôr um novo cabo lá, né? Ao atingir um dos cabos que foram serrados, né? Foi serrado, então quer dizer que uma parte ficou ali dentro do eletroduto, né? O cabo guia de aço, mesmo aqueles de nylon, tá? Eles têm uma molazinha, né? Ele tem uma pontinha ali que ele, né? Ele tem tipo uma mola aqui que aí dá até para você ir mexendo na outra ponta aqui, né? E ele vai indo na tubulação lá. O que que eles fizeram de errado aqui, ó? Já chegaram, já foram mexer no circuito. O que que eles esqueceram aqui? Esqueceram da desenergização do circuito, né? Pelo relato aqui, ó. Atingiu, né? Atingiu um dos cabos que foram serrados, né? Do cabo guia de aço, né, foi energizado, provocando choque em João, que preso não conseguiu soltar o cabo. Outra coisa, como é que um eletricista é eletrocutado, né,
mesmo se ele, né, ele não desenergizou o circuito, né, mas ele teria que estar usando uma luva, né? Ou seja, a gente já sabe que ele não deve estar de luva, né? Uma luva de proteção aí. Era momento de emergência, né? O acidentado apresentava sintomas de asfixia, né? Provavelmente os lábios deles ficaram cianóticos, né? Pessoal aí da saúde, né? Quando você está com, né, com pouca oxigenação, o seu lábio começa a ficar roxo, né? Que é sinal de cianose, né? A cianose é a falta de oxigênio. Então, Pedro, percebendo a agonia do colega, tentou socorrê-lo, e aí provavelmente ele foi tomando choque, aí deu a tetanização, que é o quê? Ele, ele não consegue controlar, e aí os membros dele se fecham ali no condutor, tá? É, Pedro, percebendo a agonia do colega, tentou socorrer com alguns materiais isolantes que se encontravam no local, mas sem êxito. Ou seja, ele deve ter pego pedaço de pau, pedaço de madeira, né? Como é no matagal ali, né? Ou seja, não, mal deveria estar com a roupa de eletricista, né? Mas não estava com a luva, né? Uma luva, um calçado de segurança já resolveria esse problema. Provavelmente, talvez estaria de calçado de segurança. Mas aí ele foi eletrocutado segurando o cabo, né? Ali o passa-cabo ali, né? E se ele tivesse de luva, mesmo com o cabo guia ali energizado, ele não seria eletrocutado porque ele estava usando a luva, né? Por último, usando sua camisa de manga comprida, ou seja, ele pegou a japona, né? O pessoal chama de japona, que é a blusa uniforme do eletricista, né? E aí ele fez uma espécie lá de, de, de corda de salvamento. Pensa, ele arrancou a camisa, né, a de proteção ali, é, e laçou ele, né, pelo que eu estou entendendo. Ó. Por último, usando sua camisa de manga comprida, conseguiu laçar, ó, fez uma laçada aí e puxou o seu colega desconectando o ponto energizado. Meu Deus do céu, que desastre! Então, João, estendido no chão, não se movia, nem tampouco falava. Após verificar os sinais vitais, né, ver, ouvir e sentir, né, Pedro iniciou o processo de primeiro socorro, pois detectou que João estava com parada cardiorrespiratória, né? Foi muito tempo sendo eletrocutado ali, né? Aí ele fez a RCP, né? O processo ali de ressuscitação. É, com o processo, depois de alguns minutos, verificou que João apresentava sinais de vida, né? Então ele foi fazendo a RCP, verificando até que percebeu que ele estava tendo batimento, né? Parou a Como consigo reanimação. ver os processos que Oi, pois é. não? Alguém tem uma Desculpa, pergunta aí, desculpa aí, pessoal? professor, deixei o microfone ligado. Não, tranquilo. Ah, não, achei que você estava perguntando aí. É porque eu não vi a mão levantando, né? Aí eu achei que você já estava fazendo alguma pergunta aí. Se tiver pergunta, pode fazer aí, pessoal. É, verificou que João apresentava sinais de vida, parou a reanimação, né? Colocou em um local seguro, pois no momento que o cabo guia de aço desconectou da fase que João se acidentou, né? Acabou juntando outras duas fases e provocando curto-circuito. Eita! Em consequência, o início de incêndio ocorreu, né? Já que a caixa de passagem onde estavam os cabos continha muitas folhas. Então, essa caixa de passagem, tem muita caixa de passagem aí que a tampa ela é metálica. Ainda mais se fica num local igual esse daí, que era externo à empresa, né? No matagal ali, provavelmente o pessoal roubou a tampa para vender para ferrar, vender aí como metal, né? Vender o quilo aí do metal. É o que mais acontece em cidade grande. Por exemplo, quando eu fui fazer um serviço lá em Pernambuco, lá no Recife, rapaz, o pessoal roubava, ó, só para você ver, tinha ainda os cabos antigos aí da Oi, né? Que são os cabos metálicos, né? Aí eles estavam fazendo a transição do cabo metálico para a fibra ótica, né? O que eles roubavam de cabo metálico não estava escrito, né? Porque é muito, né, muito fiozinho ali par trançado
Eles arrebentam, inclusive, eles arrebentavam até a fibra ótica, né? Achando que ia achar algum metal ali, né? Mas isso acontece demais. E a primeira coisa que, né, que sumia era a tampa de metal. A não ser que a tampa tivesse muito bem colocada ali, muito bem travada, o pessoal roubava mesmo, tá? Felizmente, é, juntou duas fases, né? Provocou um curto-circuito e, consequência, incêndio, já que ela estava sem tampa, né? Ela estava cheia de folha seca, né? Já que era um matagal, né? Então, a fumaça no local chamou a atenção de outras pessoas da empresa que foram ao local, né, para combater o incêndio. O treinamento de primeiros socorros de Pedro foi muito importante para salvar a vida do João, né? João foi levado para o hospital com pequenas queimaduras nas mãos. Pedro, apesar de tudo, também ajudou no combate e extinção do princípio de incêndio, viu? Meu Deus do céu. Aí o cara, você vê, né? Fez a ressuscitação, ainda, né? Ainda teve incêndio, né? Quase foi queimada aí, né? Então, a atividade um, relatório, fazer um relatório sobre o que causou esse acidente, né? No trabalho e as medidas de primeiros socorros e os princípios de combate a incêndio. Você pode até fazer em conformidade com esse modelo. Eu vou pegar umas folhas desse modelo que a gente viu lá em comunicação oral escrita e vou disponibilizar para vocês aí como material extra, tá? Vou pedir para o Fabrício colocar. Aí eu fiz um exemplo aqui, ó, só para vocês se balizarem. Então, ó, o relatório, eu fiz esse aqui. Ah, professor, tem que ser igualzinho o senhor fez aí, né? A ideia, né, é ser parecido. Você pode fazer igual esse daqui, ó, que foi bem simplesinho aqui, ó, que tem a data, a hora, e tal. Aqui eles não falam a data, né, e tal, mas ele, né, já era final de tarde, tá? Então vamos basear no relato aqui do contexto um, tá? Então, ó, aí você coloca o seu nome, né? Responsável técnico, introdução, ó. Isso aqui eu coloquei bem genérico mesmo. Ó. Este relatório apresenta as causas de acidente contidas, né, no texto da atividade um ocorrida em João, né, com João e Pedro. Objetivo, investigar minuciosamente, barra diligentemente, né, são sinônimos, as causas do acidente descrita no texto da atividade um, tá? Se fosse uma situação real, né, você coloca as causas de acidente da empresa. Você pode até inventar o nome da empresa aqui. Ah, não, precisa inventar, não, já tem aqui móveis novos, né? Aqui eu coloquei bem explicativo aqui, né, mas você coloca, né? O acidente ocorreu na empresa Móveis Novos, com os colaboradores Pedro e João, na função de eletricista, tá? E aí, aqui, ó, você vai detalhar causa imediata, né? Ato inseguro, né? Aí, falta de análise de preliminar de risco, né? Falta de o quê? Antes de iniciar a tarefa, né? Você lembra esse modelinho que eu já até mostrei para vocês aqui, ó? Que era até esse modelo aqui, ó, o pessoal da Celg utilizava, né? A APR, esse aqui aí é tipo checklist. Hoje em dia, o eletricista de redes aí, por exemplo, ele utiliza um eletrônico, tá? Que está num tablet, ou até mesmo no celular ali, né? Tem um app da concessionária aí. Eu lembro que quando implementou esse app, era a Equatorial, não era Equatorial, não, era a Enel Distribuição ainda, antes da Equatorial. Então, ó, e eu coloquei aqui pontos no texto que corroboram, né, com essa falta de. Por que que eu achei que é falta de análise preliminar de risco? Ó? Os eletricistas, aí coloquei aqui, ó, João e Pedro, sob pressão do chefe, não se prepararam para realizar o trabalho, principalmente com relação à segurança. Uma causa imediata, ou seja, um ato inseguro, né? Ah, mas o chefe pressionou, beleza, o chefe tem a sua meia-culpa, né?
Mas você, como profissional, né, ou eletrotécnico, ou eletricista, ou engenheiro, você tem que ter ciência que muita empresa, né, muito dono de empresa, ele é apenas dono, ele é apenas, sei lá, o dono do capital ou um dos donos do capital, e é óbvio, ele quer que você trabalhe, né? Mas aí tem muita gente que acha que segurança é custo, né? Não, não, esse negócio de segurança é frescura, não dá em nada. Tem muita gente que é assim, viu? É falta de EPIs, né? Pelo visto, eles não estavam usando. Ó. Pedro, percebendo a agonia do colega, tentou socorrer com alguns materiais isolantes, né? Que se encontravam no local. Outro, né, motivo de uma causa imediata aí, ó. Utilização de fita guia de aço, né? Em serviços elétricos, né? Para reposição de cabos, João introduziu uma fita guia de aço. Inclusive, tem muito eletroduto é, é, de PVC, tá? Que ele já vem com uma guia, já vem com arame, tipo aquele arame 18, né? Que ele é mais maleável, dentro do eletroduto, justamente para você já aproveitar e puxar o cabo de energia ali. É um outro motivo aí, ó, não desenergizar o circuito da motobomba, né? Primeira coisa, o cabo foi partido, beleza, foi o ladrão, foi, né, o cara que roubou ali, né, que furtou, que fez isso, né? Ele não é eletricista, ele era só ladrão, né? Então, você tem que fazer o procedimento. Ah, não tem cabo ali, mas quem garante que esse cidadão, inclusive, pessoal, tem relatos que a gente vê até aí na TV aí, né? Tem uma, eu não lembro de que cidade que era. Pessoal encontrou o cara em cima lá no forro, morto, eletrocutado. O cara já estava duro já. Por quê? Porque ele foi roubar cabo, né? O cara tava acho que só de short, ele foi roubar cabo e aí o cabo estava energizado, né? Foi eletrocutado, morreu ali. Só perceberam porque começou a feder, né? E aí foram lá no forro e viram que o cidadão entrou lá na loja, né? Entrou pela parte de cima, pelo telhado e morreu eletrocutado lá dentro. Aí foi perceber que já estava fedendo já. Então não desenergizou, né? Ao atingir um dos cabos que foram cerrados, né? A fita guia de aço foi energizada, provocando choque em João. Condição insegura, né? Os cabos cortados energizados e aparentes dentro da caixa de passagem. Então, a caixa de passagem, né? Tem muita caixa aí que a parte interna dela é metálica ali, né? Ela não estava adequada, né? A condição insegura, porque ela não tinha tampa e vários outros, né? Caixa de passagem de cabos elétricos com folhas secas, né? Ou seja, ela deveria estar tampada, não deveria ter nada lá dentro, né? Então, causa básica, atitude imprópria, ou seja, negligência e imprudência. A negligência é geralmente quando você tem tempo, igual aqui, ó. Eles poderiam ter chegado lá para iniciar o serviço. Espera aí, rapaz, uai, mas a gente esqueceu os EPI, a gente esqueceu a luva, né? Esqueceu as. Uai, peraí, vamos voltar, vamos pegar os equipamentos, né? Então, negligência, você tem tempo, né, para pensar, e aí é isso que seria negligência. Já a imprudência, não. Você faz no calor ali da emoção, né? Igual ele deve ter gritado com eles e tal, né? Vai logo, senão eu vou te mandar embora, não sei o quê. Já escutei esse tipo de comentário. E aí, né? A imprudência é esse relato aí, né? A negligência e imprudência, né? Uma atitude, né? Por atitudes impróprias, né? E hábito impróprio, né? Tem um ditado que diz, um velho ditado aí, né? Como é que é o uso do cachimbo entorta a boca aí, né? Se você, toda vez que estiver andando de carro, né? Não der seta na hora que você vai mudar de faixa, né? Você está cultivando um hábito, né? Um hábito impróprio. Ou seja, você repete várias vezes, você fica aí achando que você é o único que está dirigindo o carro em Goiânia, né? Você acha que você é a última bolacha do pacote, o único que dirige o carro. E aí você, não tem ninguém aqui, eu sou o rei, né? Eu sou o rei de Goiânia. Aí você anda aí mudando de faixa e não dá seta. Você com esse hábito, obviamente, né, uma hora aí vai acontecer um acidente, porque você está cultivando um hábito impróprio, tá? Falta de planejamento, que é a falta da APR, né? Beleza.
E aqui, pessoal, eu elenquei, aí aqui é, como se diz, a tarefinha para casa. Eu elenquei muito dessas atitudes aqui, ó, eu fui procurando lá na NR10 aqui, ó, e elencando ela aqui, ó. Ó, em todas as instalações elétricas, por exemplo, eu vi que eles é, não adotaram medidas de, obviamente, uma empresa ela deve ter, né? Mas eles não adotaram medidas de prevenção, né? De acidente. Provavelmente, depois desse acidente aqui, eles tiveram que fazer, né? Uma reciclagem, né? Se tem acidente de origem elétrica e você é da área da elétrica e aconteceu isso com você, né? Um acidente, você vai ter que recordar, é a famosa reciclagem, tá? Ela acontece de 2 em 2 anos, mas se aconteceu um acidente, você tem que fazer. Então, todos os itens, ó, falta de EPI, ó, igual eu coloquei o item 10.2.9.1, né? Que é a desconsiderar a NR6, né? Então eu fui elencando aqui, né, colocando esses itens aqui, ó. Coloquei essa parte aqui, ó, cabe aos trabalhadores, ó, zelar pela sua segurança e saúde de outras pessoas que possam, né, ser afetadas por suas ações ou omissões, tá? Então, o direito, ele é mútuo ali. O direito e o dever, né? Ele não é só, porque parece que é só, não, isso a culpa é do empregador que não deu o EPI, que não deu. Às vezes ele até deu, né? Ele tem o EPI, tem o EPC, mas se o cidadão não utilizar, então ele tem que ser uma parceria, né? A empresa fornece o EPI, a empresa ela fornece o EPC e ela também fornece, né, o treinamento, dependendo do EPI, né? Você dá um treinamento ali de 5 minutos utilizando, né? Por exemplo, igual o abafador, quando você usa aquele protetor auricular, né? Que aí você pega e aí você vem aqui, abre o canal daqui do ouvido aqui, e aí você coloca o protetor auricular aqui, ó. Aí você abre esse canal, vem com essa outra mão, coloca, né? E aí você vem depois, põe o abafador, né? Para potencializar, para diminuir, né? O risco aí insalubre, né? Que é o risco de ruídos, né? Acima aí de 85 decibéis. E por aí vai, né? Então, as causas relacionadas ao choque elétrico, né? O eletricista José se envolveu em um choque elétrico dinâmico, né? Ou seja, com o circuito energizado, né? Quando o cabo guia foi energizado e as possíveis efeitos foram contração muscular, né? A tetanização, parada respiratória, depois a parada cardíaca, né? Que aí o músculo respiratório ele para e, consequentemente, também depois o coração ele vai parar. Queimaduras, né? De primeiro grau, né? As diversas aí, né? Pode até ser de terceiro, né? Que é a mais grave ainda. Causas de origem elétricas do acidente direta, né, que é a energia estava, né, ela estava no condutor, né, partido ali, e o contato direto, né, com o circuito que estava energizado, né, que não foi desenergizado. E a norma aplicável, né, que você coloca aqui é a NR10, né? Inclusive, eu destaquei o item 10.5.1, que eu não sei se eu mostrei isso aqui. Esse daqui, ó, eu vou até pedir para o Fabrício colocar esse material extra aqui. Esse aqui é da Enel. Ainda quando a Enel entrou depois da Celg, né? Esse item 10.5.1 ele compila esses passos aqui, ó, que é o famoso dicas, né? É o acrônimo, né? Dicas aí, ó. Desligar, impedir. O C é de constatar, né? Ver se realmente esse circuito foi desligado, né? Foi seccionado, tá? Aterrar, né? Fazer o aterramento temporário para ele desviar a energia, né? E o S é de sinalizar. Então, isso daqui, ó, geralmente todo eletricista de redes, ó, já sabe de cor aqui, né? Na hora que ele tem o treinamento lá,
de cor essas letras aqui, que na verdade é uma compilação desse item aqui, ó, do 10.5.1, né? Que é seccionar, impedir, por aí vai. Beleza? Então, pessoal, só para relembrar aqui o registro, a atividade 2.1 e 2.2, ela já está gravada, tá? Eu vou pegar uma aula que eu já tenho aí pronta, tá? E aí eu vou postar juntamente com essa aula que está sendo gravada agora, tá? Da atividade 1. Então, na primeira aula, a gente falou da teoria, falou sobre o questionário, tá? O questionário que é automático. Hoje falou da atividade 1 e essa aula gravada vai complementar a aula de hoje, porque, né, pelo cronograma aí, nós só tivemos 2 aulas, tá? Para vocês não ficarem prejudicados. E aí, próxima semana, a gente vai começar com outra UC, né? A UC de projetos elétricos prediais. Aí aqui, né, lá de projeto, que a gente vai aprender os princípios, né? Que os projetistas, os eletrotécnicos, né, e engenheiros eletricistas utilizam para dimensionar os circuitos de iluminação, tomada de uso geral e tomada de uso específico. Tranquilo? É isso, pessoal. Fica com Deus, tá? E até a próxima web aula. Até amanhã.